Depressão, raiva, medo, ansiedade e frustração? Esse é o assunto de hoje do ADM na Lata. Eu sou Max Pierin e você está no ADM na Lata. Bom, sobre o documentário Dilema nas Redes Sociais. Hoje eu vou falar sobre esse tema, um tema que está entre o top 10 da Netflix e que também tem um monte de coisas ali que tem que ser analisada porque está muito voltado para um lado. Eu não vou aqui defender só o Facebook, eu vou aqui mostrar que não é assim do jeito que eles estão falando que é tudo é culpa do Facebook, vamos analisar. Fiz uma análise completa, então vamos lá. Eles falaram sobre as redes sociais, é muito bom o documentário, pode assistir, vale a pena, assista mesmo, só que é o seguinte, não caia como um patinho, porque igual eles estão falando do Facebook, também eles estão fazendo a mesma coisa. Então você passa o documentário inteiro e eles não falam uma palavra sobre o Netflix. Eles não falam uma palavra sobre o TikTok. Então, tudo é culpa no documentário do Google, do Facebook, alguma culpinha do Pinterest e o restante que se lasque, né? O restante não faz as mesmas coisas. Então, vamos entender como é que funciona. Eles estavam falando assim, ó, que as meninas estão com um padrão suicida. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por conta dos adolescentes. Então, se você tem adolescente em casa ou criança, a ideia desse vídeo é justamente essa, para te ajudar, para que juntos nós consigamos mudar o rumo dessa história. Bom, realmente as estatísticas que eles mostram, tá correto, as meninas estão com pensamento suicídio, só que não são só as meninas, os meninos também têm esse problema. E aí isso não é falado. Eu comecei a dar aula em 2006, em 2011 eu saí da sala de aula, fui para uma outra atividade dentro da empresa onde eu trabalhava. Em 2014 eu voltei à sala de aula. Praticamente em 2015 eu comecei a lecionar novamente. E teve uma diferença gigantesca entre o adolescente que eu dava aula em 2011 e o adulto também, e o adolescente e o adulto de 2015. Não foi só o adolescente, os adultos também tiveram essa diferença. Depois eu posso falar mais sobre o caso dos adolescentes. Mas vamos voltar ao dilema nas redes sociais, tem tudo a ver com isso. Padrão suicida, depressão. A minha pergunta é, eu falava assim com os adolescentes. Perto da formatura. Se você pudesse conversar com você há um ano atrás, antes de começar o curso, para que você falaria? Como que você se sentiria? Se você falasse da mesma maneira que você falava. Então, essa educação profissional, esse crescimento é muito importante. Só que alguns deles, gente, acredite se quiser, tinha lá uma história de não poder mexer no celular. E eu fazia como se fosse um experimento social. Eu falava para os adolescentes, vamos ver se você consegue? Pode perguntar para eles e se você foi meu aluno, pode comentar. Né? Deixa o comentário aqui, era isso aí mesmo. Tinha uma menina que ela não conseguia, ela falava assim, professor, eu brigo com o senhor, eu brigo com o coordenador, eu brigo com quem for, mas ninguém tira o celular da minha mão. Eu demorei mais de 8 meses, o curso demorava um ano, eu demorei mais de 8 meses para ensinar, explicar e justificar que aquilo estava deixando ela doente. Quando o celular dela travou, e eu falei que era por causa da quantidade de mensagens, por causa da quantidade de coisas que ela utilizava para aquele celular, e aí tentando ajudar, falando que a gente ia limpar o celular, que ele precisava de um fôlego, e também é verdade, não deixava de ser verdade isso, ela entendeu que esse celular precisava de um fôlego, e ela também precisava de um fôlego. Mas, gente, adolescentes viciados em celular, em rede social, como mostra exatamente aquele documentário Dilema nas Redes Sociais. A diferença é que não são só os adolescentes, isso vem de muito antes. E ele fala isso lá, vá lá assistir, ele fala, é uma chupeta digital. Então essa chupeta digital, gente, acredite, ela existe. E os adolescentes estão caindo nela, e pior,
Pior que os adolescentes, as crianças. As crianças estão viciadas em redes sociais, em celulares. Outro dia eu vi uma menina no balanço que ela não largava o celular. Então você imagina a labirintite que passava na cabeça dela. Ela estava balançando, ela não estava prestando atenção que ela estava balançando, numa mão segurando e na outra olhando para o celular. E indo e voltando. Então, gente, acorda, as crianças estão viciadas. E elas não podem. Eu acho mais interessante que fala lá, vamos dar continuidade, mas grandes CEOs de empresas desse ramo, eles não deixam os filhos ficar exatamente como o traficante não deixa o seu filho usar drogas. Esses grandes CEOs de grandes empresas não deixam os filhos ficarem no celular o quanto tempo eles querem. Acorda! Mas também não adianta você falar para a pessoa que ela está viciada, que aquilo não dá certo. Sabe por quê? Porque proibiram propaganda de cigarro. Falaram, tem lá na caixinha do cigarro, esse produto causa câncer, causa impotência, causa um monte de coisa, você vai morrer. E o povo não para de fumar. Então as redes sociais funcionam da mesma maneira. Elas viciam as pessoas. E é isso que a gente tem que tomar um cuidado triplicado. Porque diferente do cigarro que você sente, quem não gosta de cigarro sente o cheiro, se sente incomodado, tem tosse, as redes sociais não. Elas estão ali, você vê seus amigos, ela tem a função maravilhosa. Realmente também não falam muito dessa função. Uma pessoa vai dar um depoimento sobre o lado bom das redes sociais e eles cortam no documentário. Isso precisa ficar claro. Eles cortam isso no documentário. Eles falam lá que o Facebook e o Google, eles pegam toda a sua informação. Só que não é só o Facebook e o Google. Primeiro, o Waze é do Google. O pessoal fala assim, não vou mais usar o Google Maps, vou usar o Waze. O Waze é do Google, então não adianta nada. Só que a Netflix também pega as suas informações. Olhe para os aplicativos que você baixa no celular, ele pega a sua localização, ele tem acesso às fotos, ele tem acesso ao que você acessa na internet. Quando você entra num grande marketplace, eu já falei isso num outro vídeo, vou colocar aqui para você, se você quiser ver, deixo no final também. Todos eles já têm acesso a tudo isso. Então não adianta você achar que, não, eu vou parar de usar o Google, e aí vem um outro chaveco muito interessante, eles fazem uma propaganda. Então fica um pouco esquisito isso. Eles começam a falar de alguns itens, no final eles falam assim, eu uso outro navegador. Quer dizer, está te direcionando para um outro navegador. Exatamente como eles falam o documentário todo que as redes sociais fazem. Então eles estão fazendo exatamente o que as redes sociais fazem, eles estão fazendo nesse documentário. Isso também tem que ficar muito atento a isso, né? Então, por exemplo, assim, eles zoam quem fica vendo gatinho na internet. Eles zoam quem fica vendo gatinho na internet. Achei isso muito interessante. Por quê? Porque é gatinho para todo lado, eles tiram sarro disso, né? Gatinho aniversário. O cara mais velho que aparece nesse documentário é um investidor. Um investidor que diz sobre como funcionam as redes sociais. Ele fala, é gatinho e aniversário. Ele fala também o seguinte, você pega o celular quando acorda ou quando vai no banheiro, porque só existem essas duas opções, ou quando você acorda ou quando você vai para o banheiro. Eu não pego o celular. Seu celular é o despertador, como é que você não pega ele? Colocaram tudo no celular. E aí eles falam sobre anúncios, Então eles vão lá e falam que a ideia, você é o produto, você é o que vai ser consumido, você é o usuário, né? Ok. Agora vamos a uma análise fria e calculista, se você é um empreendedor, se você é o dono de uma empresa, você gostaria de pagar um milheiro é o termo que a gente usa para panfleto, você gostaria de pagar um milheiro para ser colocado no semáforo, para ser entregue, para ser jogado nas casas? Ou você prefere pagar anúncio no Google, no Facebook, no Instagram, aonde o seu anúncio ele vai direto para o seu cliente? Por quê? Porque tem todo o perfil. Então isso é outra coisa impressionante do documentário. Eles falam que nós somos o cliente, mas se você bobear, eles fazem propaganda nos mesmos lugares que eles criticam sobre o produto deles. Quer fazer uma crítica legal? Faz que nem a Coca-Cola. Você vê comercial da Coca-Cola no Facebook? Não vê, porque a Coca-Cola falou assim, eu não vou colocar comercial meu no Facebook, ponto. Mas coloca no LinkedIn e no YouTube, é uma escolha,
Entendeu? Então assim, não vai colocar num lugar, mas vai colocar no outro. É assim que funcionam. As coisas estão digitais, mais do que nunca. O alerta é excelente, cuidado com as mídias digitais. Os meios digitais estão entrando na sua casa para fazer você fazer o que eles querem que você faça. Se você assistiu a série que eu indiquei, aquela DGLK da Netflix sobre videogame, você vai ver que eles faziam o que com a Nintendo nos anos 80? Eles colocavam uma pessoa que não era um aluno, eles pegavam uma pessoa, um jovem, entrava no campus com o videogame Nintendo e ele ia jogando. A tarefa dele era essa, ele não precisava fazer mais nada, ele precisava entrar no campus, ir num lugar e jogar videogame. Então não vem falar que a manipulação está sendo agora, porque sempre existiu manipulação. Sempre existiu manipulação. Quando apareceu o livro, eles falavam a mesma coisa. Ah, agora que apareceu os livros, ninguém mais vai conversar. Vão conversar sim. O tema aqui é, o que eles pedem precisa haver regulamentação. Isso que precisa haver. Mas esse não é o golpe de misericórdia ainda que eles querem jogar no documentário. O negócio é, fique vendo. Chega uma certa parte que eles começam a tirar sarro dos terraplanistas. Quer dizer, por quê? E eles estão certos, uma fake news se espalha 6 vezes mais rápido. Só que as pessoas não se importam, esse é o problema. Quando você pesquisa alguma coisa, o mecanismo vai te trazer aquilo que você pesquisou. Então as pessoas não se importam, elas querem compartilhar, elas querem ser a dona da verdade, elas querem sair esparramando o mais rápido possível aquela informação. E aí o que acontece? Fake news. Fake news para tudo quanto é lado. E qual foi o golpe de misericórdia? O golpe de misericórdia foram as eleições no Brasil. Eles pegam tudo aquilo que eles falaram por mais de 1 hora e falam que o Facebook definiu as eleições no Brasil, que se não fosse o Facebook, nada disso tinha acontecido. Independente de quem ganhou, gente, pare e pense, foi o Facebook que realmente definiu as eleições no Brasil? Foi o YouTube que definiu as eleições no Brasil? Ou em qualquer outro país? Por quê? Porque eles falam de 6 a 8 países, eles falam, que é muito fácil, é só pegar alguém com dinheiro e esse dinheiro faz você comprar uma eleição. Se realmente fosse dinheiro, não aconteceria o que aconteceu, pelo menos no Brasil. Mas o que eu quero dizer sobre esse golpe de misericórdia, indiferente de quem ganhou, é que eles fizeram uma narrativa por mais de 1 hora para falar para a gente que a Itália está sob domínio deles, a Alemanha, Hong Kong, Mianmar, tudo está sob domínio do Facebook e do Google. Do Google até meio que concordo mais ou menos. Mas por que eu concordo? Porque quando o Google caiu por 5 minutos, 45% da internet ficou parado. As pessoas acharam que a internet caiu e foi o servidor do Google que caiu por 5 minutos. Então, realmente, você ter 45% do mundo e você ter toda essa informação precisa ser regulamentado. Mas do jeito que mostra no documentário, a culpa é só do Google. A culpa é só do Facebook. Outra coisa que não ficou claro é porque ninguém fala de videogame nesse documentário, só falou das redes sociais. Ah, era um documentário sobre redes sociais, não dá para jogar na rede social? Experimente esse joguinho, experimente não sei o quê. Eles pegam muito mais informações, aquele aplicativo que envelhecia as pessoas, ixi, acho que eu estou usando, envelhecia as pessoas, eles pegam muito mais informações do que outras coisas, porque para instalar ele, você vai ter que entregar todos os seus dados para eles. E como algumas pessoas falam assim, meu, o que eu tenho não vale nada mesmo, deixa o povo pegar, né? Ninguém vai se importar com isso, mas se eles conseguem montar aquele avatar que eles montam no documentário, é interessantíssimo porque é bem aquilo mesmo, só que são frações de segundos e com a população toda, né? Então assim, e aí o que você tem? Você tem pacotes de operadoras que só dão de graça Facebook e WhatsApp. Os professores no Brasil estão tendo que dar aula pelo WhatsApp porque você tem que nivelar, e tá certo, pela classe mais baixa que não tem dinheiro, mas essa classe ela recebe um pacote da operadora de dados do Facebook e do WhatsApp, ela não recebe um pacote livre. Então vamos lutar por um pacote livre, é regulamentação, não é
É como se fosse a Record metendo pau na Globo, a Globo metendo pau na Record. É isso que a Netflix mostrou nesse documentário que ela fez. Ela culpou Facebook e Google e ela mesma tá de boa. Mas se você entrar na sua página da Netflix, vai estar lá. 98% relevante para você. Como é que ele sabe que é 98% relevante para você, que você vai gostar quase que 100% daquilo que ele está te mostrando? Ele está usando as mesmas ferramentas que ele criticou no documentário. Pelo menos que tivesse colocado um pouco dele próprio, seria melhor. E isso são só algumas coisas que eu tinha para falar. Eu tenho muito mais para falar, mas o vídeo começa a ficar muito longo. Então, se você quiser saber mais desses assuntos ou de outros assuntos, se inscreve no ADM na Lata, deixa o seu like e faça exatamente o que todo mundo faz. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até a próxima!